É um prazer, então, aqui estar com vocês. Bom dia para todos. Então, o professor Rodrigo, o professor Rogério me convidaram aí para falar com vocês a respeito da educação CTS. E eu vou compartilhar aqui a tela. Então, a ideia hoje é que a gente fale um pouco sobre essa educação CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade. Falar um pouco dos seus objetivos formativos. Mostrar que ela tem convergência com documentos norteadores aí do currículo, né? Como PCN, BNCC. Então, o meu nome é Mauro, eu trabalho na Universidade Cruzeiro do Sul, que é uma universidade particular na cidade de São Paulo, capital, e atuo dentro de um programa de pós-graduação, né, voltado para o mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática. Então, o perfil dos nossos alunos é que eles já são professores formados em várias áreas de conhecimento, né? Física, química, biologia, matemática, pedagogia, engenharia também aparece alguns alunos, né? Alguns são diretores de escola. Então, nosso programa atende um público diversificado, em grande parte voltado aí para a área de educação. Bom, então a minha fala, eu vou retratar um pouco aí da parte histórica do movimento CTS. Eu vou adentrar mais especificamente na vertente educacional do movimento CTS, que é a educação CTS. Falar um pouquinho dos objetivos, né? A literatura aparece com nomes diferentes, né? Enfoque, abordagem, educação. Educação eu entendo que seja mais amplo, então a gente acaba uniformizando aí, trabalhando sempre com esse termo educação CTS. Vou mostrar as convergências que existem entre os objetivos da educação CTS e as orientações curriculares, e como que essa vertente, né, traz implicações aí para a atividade dos professores em sala de aula, quando desenvolvem suas atividades alinhados aí à perspectiva da educação CTS, e também para os estudantes. Bom, historicamente, né, nós sabemos aí, né, que as atividades científicas e tecnológicas, elas contribuem bastante para o desenvolvimento da sociedade. A questão é Mauro, com que... licença. Oi. A gente não está vendo o seu slide. Você já está mostrando o slide, Mauro? Sim, para mim já aparece. Então, faltou, acho que, compartilhar a sua tela com a gente, Mauro. No Meet, essa setinha para cima, dentro do quadrado. Foi o que eu coloquei aqui. Compartilha de novo, então, por favor, Mauro. Vamos ver. Foi? Agora sim a gente está vendo. Obrigado. Tá bom. Bom, então esses são os tópicos que eu vou desenvolver com vocês, né? Inicialmente falar aí de alguns aspectos históricos do movimento CTS. Bom, essas atividades que nós sabemos aí, científicas e tecnológicas, ao mesmo tempo em que elas contribuem para o desenvolvimento da sociedade, naturalmente acabam gerando alguns problemas de natureza social, ambiental, que vai afetar a vida das pessoas, né? Então, durante muito tempo, a gente teve predominante aí uma visão de que a ciência, a tecnologia é capaz de resolver todos os problemas humanos, né? Tem um mito aí do caráter salvacionista da ciência. E que também ela é neutra e desvinculada de valores pessoais e coletivos, ou seja, que a ciência seria neutra, né? E que seus procedimentos são seguros e inquestionáveis, levando aí a verdades absolutas, né? Então, o método científico ele é infalível. Então, a gente tem um conjunto de mitos associados à ciência e à tecnologia, e a educação CTS coloca tudo isso em questionamento, porque nós sabemos que não é verdade. Nenhum deles é verdade. A gente não consegue nem salvar o mundo, nem deixar de interferir com os nossos valores e crenças dentro da atividade que a gente desenvolve, e muito menos a ciência estabelece verdades absolutas. É só olhar a história do desenvolvimento do conhecimento científico e nós vamos ver que isso não é verdade, né? É preciso ver em que contexto aqueles conceitos, aquelas ideias estão sendo propostas
porque elas têm uma validade ao longo do tempo, e a ciência evolui, os seus conceitos evoluem e vão sendo modificados e aperfeiçoados. Então, ao longo do século XX, esse entendimento ele foi sendo questionado, né? Alguns aspectos negativos relacionados à ciência e tecnologia eles foram mais claramente percebidos, além, obviamente, daquelas contribuições, né, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, efeitos relacionados à guerra, artefatos de destruição em massa, né? Então, a gente foi vendo que também, junto com o desenvolvimento científico e tecnológico, a gente traz uma série de problemas aí para a sociedade, para o meio ambiente. Então, esses questionamentos vão se ampliando e nós vamos percebendo que é preciso desenvolver um olhar mais crítico, né, em relação à ciência e à tecnologia. Não é ser negacionista da ciência e tecnologia, é ser crítico em relação à atividade científica e tecnológica. São coisas bem diferentes. Então, isso vai acabar afetando também o processo educacional, porque a escola também tem que desenvolver conhecimentos relacionados não só em relação ao conhecimento produzido historicamente, mas também sobre, né, a forma de produzir esse conhecimento, né, que está relacionado aí com a natureza da ciência, com a área de história e de epistemologia. Algumas publicações da década de 60 são relevantes para marcar esse período de questionamento, né? A Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, né? Que trata de questões ambientais, problemas relacionados com o uso de pesticidas, né? Como isso estava afetando o desaparecimento de algumas espécies, né? Do campo da discussão filosófica da ciência, o livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, também traz uma série de questionamentos sobre o desenvolvimento do conhecimento. Então, essas são alguns exemplos, né, que apontam para críticas em relação ao papel da ciência e da tecnologia na sociedade. Então, essa visão de que o desenvolvimento científico ele não gera de modo linear e automático o bem-estar social, vai sendo colocado em foco para ser discutido. Então, de alguma maneira, alguns autores defendem que deveria haver uma participação social maior para controlar essa atividade, direcionar de alguma maneira, né, para que alguns resultados fossem alcançados, né, e algumas decisões fossem mais democráticas e menos tecnocráticas, né? Então, observar alguns parâmetros sociais e ambientais, além de questões técnicas e de eficiência, né? Porque, é claro, o sistema às vezes busca esse tipo de eficiência para gerar mais lucro, mas não necessariamente esse tipo de atividade vai gerar um benefício social e ambiental. Então, dentro dessas reflexões, né, como é que isso vai impactar no campo da educação? Então, na vertente educacional do movimento CTS, a gente tem em vários lugares do mundo, né, Estados Unidos, na Europa, algumas inserções em alguns programas de educação básica, de educação superior, tentando modificar os currículos, né? Já introduzindo aí essa percepção de que nós precisamos formar as pessoas de maneira mais crítica. Então, desenvolver essa forma de pensar, né? Com a capacidade de reflexão mais amplificada, né? Passou a ser um anseio aí dentro do campo educacional. Então, ela foi penetrando aí vários programas em vários países, né? No Brasil, na América Latina também, programas de pós-graduação, tentando enfatizar essas relações que existem entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Isso se expande também para algumas disciplinas e para linhas de pesquisa, né? Por exemplo, nosso programa que eu mencionei, ele tem uma disciplina de ciência, tecnologia e sociedade. Então, nós temos professores que trabalham alinhados a essa perspectiva. Eu, a professora Maria de Lourdes, por exemplo, trabalhamos alinhados à educação CTS. Então, ela vai se introduzindo dentro da pós-graduação, também na graduação, porque afeta alguns cursos de formação de professores, que já prevêem disciplinas voltadas para esse tipo de discussão, e é um movimento bastante amplo, que tem vários objetivos. Então, dentro desses objetivos, a gente pode destacar, né, o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, né? Então, a ideia é que as pessoas compreendam melhor a ciência
como ela é produzida e como ela se relaciona com a tecnologia e com a sociedade, né, para que as pessoas tenham maior autonomia de pensamento, para que as pessoas compreendam seus direitos e deveres, tenham mais compromissos com os aspectos sociais e ambientais e desenvolvam juízos de valor. Então, é preciso pensar mais criticamente sobre as questões que nos afetam. Então, alguns autores colocam aí, né, o desenvolvimento do pensamento crítico prepara os estudantes para participar de maneira efetiva em tomadas de decisões mais democráticas. Então, isso aí vai permitir que eles atuem mais ativamente, buscando resolver problemas, tomar decisões, analisar questões que envolvem aspectos científicos e tecnológicos. Então, tem várias implicações. A questão de tomada de decisão, né, com responsabilidade social e ambiental é outro aspecto. Então, desenvolver valores que vão nortear as nossas ações com responsabilidade, abordar questões controversas de natureza ética, problemas ambientais contemporâneos. Muitos desses problemas estão relacionados com os nossos sistemas de produção, a maneira com que nós nos relacionamos entre si e com o meio ambiente, e como os aparatos tecnológicos acabam impactando também. Poluição ambiental nas cidades, decorrentes do excesso de uso de automóveis a combustão fóssil. Então, o carro também é um aparato tecnológico, foi decorrente do desenvolvimento científico e tecnológico, então traz também esse tipo de problema. Então, a gente tem esse tipo de discussão dentro da educação CTS, né? Compreender como que essa tríade, né? Como que ciência, tecnologia, sociedade estão imbricadas, como que uma influencia a outra, né? Entender um pouco dessas conexões também é parte dessa discussão, que visa aí uma educação mais humanista, mais global, menos fragmentada, né? Então, estabelecer contatos entre esses elementos, né, de ciência, tecnologia e sociedade, para que a gente tenha uma compreensão maior, mais ampla e mais real da ciência, para que a gente tenha uma atitude mais positiva em relação ao que ela pode contribuir e de que maneira ela deve ser desenvolvida. Bom, a parte dos valores e atitudes é um outro elemento também fundamental dentro da educação CTS, porque a partir dele nós podemos contribuir para uma formação mais cidadã, de pessoas mais críticas e comprometidas com a sociedade e o meio ambiente. A questão ética, social, religiosa, pessoal, né, os aspectos humanos, políticos, empresariais dentro do sistema capitalista, também estão relacionados com esses valores que devem ser discutidos e desenvolvidos. Então, autores vão colocar aí, né, que esses valores se referem às nossas escolhas e resultados que essas escolhas vão gerar. Então, qual é o sentido que nós damos para o que é certo, para o que é errado? Ou seja, aquilo que nós devemos fazer e não só aquilo que nós podemos fazer. Então, o nosso comportamento tem que ser regido por esses aspectos éticos que precisam ser discutidos no âmbito da educação. Bom, esses processos reflexivos, essa conscientização e a aquisição de valores vai, naturalmente, desembocar na questão do nosso comportamento. Como é que a gente age dentro da sociedade, quando que os interesses pessoais e coletivos são colocados em questão, e aí nós devemos, dentro da educação, valorizar elementos como solidariedade, fraternidade, compromisso social e ambiental, respeito ao próximo, generosidade. Então, a gente tem um leque de elementos aí para se desenvolver no âmbito aí de valores e atitudes, né, para poder questionar, inclusive, essa ordem capitalista dentro do sistema que nós vivemos, né? Porque valores econômicos, né, a busca do lucro, o estímulo ao consumismo, etc., né, ter mais do que ser, né, são aspectos que nós devemos discutir para que a gente mude, né, a maneira como a sociedade está organizada. Então, a educação CTS ela tem de fundo uma busca de uma transformação social de modo a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a Miriam Krasiuschik, a Marta Marandino colocam aí no livro delas, né? É preciso que os cidadãos sejam capazes de, com base em informações, ou seja, eles precisam ter também o conhecimento científico e tecnológico, fazer análises bem fundamentadas, participar de decisões que vão afetar a sua vida, organizar valores, né, mediados na consciência, né, da sua importante função para que haja um aperfeiçoamento no nível individual e também no nível coletivo, onde se dão as relações sociais. Bom, a educação voltada para a cidadania, né, ou seja, envolve os direitos e deveres dos indivíduos para participar da sociedade. Então, a educação CTS valoriza
grandemente a questão do exercício da cidadania, né, para que as pessoas possam participar de maneira consciente dentro da sociedade. E aí é colocado, né, por uma das autoras famosas dentro dessa área, né, Maria Eduarda Vaz Muniz dos Santos, ela é portuguesa. Ela coloca aí, né, numa economia baseada no conhecimento, que é o que nós vivemos na nossa sociedade, né, exigente em competências cognitivas, as relações de cidadania e conhecimento são negligenciadas. Inclusive, saberes não científicos têm sido desacreditados e predomina a lógica da monocultura. Então, a gente se baseia estritamente na aquisição do conhecimento científico como se isso fosse suficiente para resolver todos os problemas e a gente não tivesse que se preocupar com outros campos de saberes, né, do campo mais filosófico, mais ético, mais humano, mais social. Então, a ideia é que a gente passe a ter, como ela coloca, né, mais prudência, mais responsabilidade, mais solidariedade, mais participação do cidadão em decisões que vão afetar a todos, né? E a educação, ela é uma via privilegiada para fazer isso, porque todos esses elementos, eles são debatidos e são valorizados dentro da educação CTS. Então, as questões éticas, as questões culturais, as questões dos valores, né, são sempre alavancas para a cidadania. Então, como coloca o autor Machado, né, a educação ela é um fenômeno transdisciplinar, ou seja, ela mais do que conecta, ela vai além da questão das disciplinas, né, conecta todo o conhecimento. E a cidadania é o cerne do discurso educacional. Os documentos oficiais, eles enfatizam isso, né? E há um certo consenso de que a educação deve formar os indivíduos para o exercício da cidadania. Então, a gente vê isso em documentos norteadores do currículo, documentos mais antigos, como parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, né? Então, esses documentos enfatizam essas questões, né, de que a pessoa tem que elaborar um pensamento mais autônomo e crítico, tem que desenvolver juízos de valor, tem que tomar decisões autônomas, tem que ter liberdade de pensamento, discernimento, sentimento, imaginação. Tudo isso os documentos já falam há mais de 2 décadas. Inclusive os documentos mais recentes, como a BNCC. Então, há várias críticas em relação à BNCC, mas ela traz alguns elementos que são relevantes. E ela coloca, logo no início, né, uma lista de 10 competências gerais, né, que envolvem mobilização de conhecimentos, procedimentos, habilidades práticas cognitivas, habilidades no campo socioemocional, ela enfatiza atitudes e valores. Então, a ideia é que, trabalhando de modo a contemplar essas 10 competências, a gente conseguiria desenvolver uma educação de qualidade. Então, a primeira vai falar de valorizar os conhecimentos historicamente construídos, ou seja, aquilo que nós temos de arcabouço teórico dentro da física, da química, da biologia, que nos ajuda a compreender o mundo físico, social, cultural e digital. Isso é importante para a gente entender a realidade. Mas é preciso ir além, né? É preciso ter em mente que a gente precisa construir uma sociedade mais justa, mais democrática, mais inclusiva. Então, quando a gente percebe nesses 10 apontamentos, nesses 10 competências gerais da BNCC, ela vai varrendo uma série de elementos que muitas vezes a gente não valoriza dentro do processo educacional. Então, desenvolver o pensamento crítico, científico, criativo, né? Trabalhar com atividades de investigação, de reflexão, análise, imaginação e criatividade, valorizar manifestações artísticas e culturais, utilizar linguagens de diferentes fontes, né? Como ideias, experiências, informações, a parte artística, a parte matemática, que a gente enfatiza muito, a linguagem científica, né? Os aparatos da cultura digital, das TICs, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Trabalhar de forma crítica, reflexiva e ética nas práticas sociais. Então, vai imbricando coisas que têm a ver com o conhecimento específico e coisas mais voltadas para uma educação humanista. Então, valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais, o exercício da cidadania, o projeto de vida, trabalhar com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, estimular a capacidade de argumentação, consciência socioambiental, consumo responsável, posicionamento ético, estimular o autoconhecimento, para que a pessoa possa cuidar da sua parte física, da sua parte emocional, se compreendendo dentro de um universo complexo e diversificado de seres humanos,
compreendendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas demandas dentro desse campo, estimular empatia e cooperação, né? Promover respeito ao outro, os direitos humanos, com acolhimento, valorização de diversidade, ou seja, nós temos grupos sociais, de camadas sociais diferentes, com saberes diferentes, com identidades próprias, com culturas diferenciadas, né? E agir sempre de maneira sem ter preconceitos, né? Com acolhimento e respeito a toda essa diversidade, atuar com responsabilidade e cidadania, né? Ou agir no campo pessoal e no campo coletivo, né? Com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomar decisões baseadas em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, a gente tem um leque muito grande de elementos dentro dessas competências gerais estabelecidas pela BNCC. E, quando a gente para refletir, quando nós atuamos com a nossa docência nas disciplinas que nós nos envolvemos, de que maneira que eu estou conseguindo contemplar algumas dessas competências gerais ao desenvolver as atividades dessas disciplinas. Então, eu vou citar como que, no campo da pesquisa, pelo menos, a vertente educacional ela tem uma certa relevância. Então, um dos meus orientandos de mestrado profissional, o Alencar, fez um levantamento bibliográfico junto ao CTD da CAPES, né? Onde está lá o banco de teses e dissertações, ele identificou 656 teses e trabalhos de mestrado e doutorado, né? Teses e dissertações, ao longo de uma década, entre 2010 e 2019, e foram identificados 9 categorias de objetivos formativos, além de 200 trabalhos voltados só para a área de formação de professores. Então, quando envolviam estudantes, o que a educação CTS buscava promover? Então, essas são as categorias que foram identificadas, né? Então, nós temos aí formação para a cidadania, desenvolvimento de valores e atitudes, desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo, autonomia e tomada de decisões, a compreensão das relações CTS ou CTSA, quando se quer enfatizar a dimensão ambiental, capacidade de argumentação e de discursividade, a compreensão de aspectos da natureza da ciência, a conscientização e, por fim, a alfabetização científica ou letramento científico e tecnológico. E eles aparecem com essas ênfases que estão dadas aí nas frequências, porque alguns trabalhos, eles tentam alcançar mais de um objetivo, né? Então, por isso que a somatória aí, ela é acima dos 656, porque alguns trabalhos buscam 2, 3, 4 desses objetivos. Então, a gente observa que há centenas de trabalhos a nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, tentando levar para a sala de aula intervenções didáticas que vão permitir a implantação da educação CTS. Então, na medida que os pesquisadores ali, que são professores, levam esse trabalho para as salas de aula, eles vão favorecendo aí a disseminação desses objetivos, né, desses conhecimentos que são proporcionados pela educação CTS. E essa educação CTS, ela vai acabar atendendo, então, diretrizes curriculares, projetos pedagógicos de curso, e vai estar a serviço do alcance desses objetivos formativos. Então, o papel do professor, tem um livro que eu escrevi, né, esse trabalho do Moraes Araújo, que vai falar justamente da posição privilegiada que o professor tem dentro da sociedade. Então, ele atua de modo, né, ou deveria colocar o aluno como um corresponsável no processo de construir os seus conhecimentos. Então, além da dimensão cognitiva, os professores deveriam valorizar outros aspectos, como as aspirações das pessoas, a sua conduta, né, o seu comportamento, seus valores pessoais, para que esses estudantes possam desenvolver atitudes renovadas, né, aprimorar aspectos da sua personalidade, da sua percepção e entendimento da realidade que o cerca, e se comportar dentro da sociedade de modo a buscar um desenvolvimento não só seu, individualmente, mas do coletivo. Então, do ponto de vista do professor, a educação CTS ela não é prescritiva em termos didáticos e metodológicos. Pelo contrário, ela estimula que você caminhe por vertentes diferentes, por recursos diferentes. Mas, no geral, alguns aspectos são
frequentemente contemplados dentro da educação CTS, que são as abordagens temáticas, os usos de temas controversos, a abordagem centrada em eventos, né, o ACE, a contextualização, os problemas sociais e ambientais contemporâneos, as abordagens mais interdisciplinares, valorizo educar pelas pesquisas, atividades investigativas. Tem autores aí que vão falar nessa perspectiva, né, o Pedro Demo, Maria Galeazzi, né? Ou pluralismo metodológico, né, compor um leque de elementos diferentes. A sala de aula transformada num ambiente de diálogo, de interação e de questionamento. Então, há muito debate, muito seminário, os estudantes e professores argumentando para consolidar aquele conhecimento, o uso dos aparatos tecnológicos, dos recursos das TICs, a abordagem de história e epistemologia da ciência, né, por meio aí de natureza da ciência e da tecnologia, as atividades mais práticas no campo da experimentação, visita técnica, atividades de campo. Então, a gente tem um leque de recursos que os professores podem usar para mediar o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso vai favorecer o quê? Que os alunos compreendam melhor aquele conteúdo específico, vão construir seus conhecimentos ao mesmo tempo em que desenvolvem valores e atitudes, conscientização, pensamento crítico e reflexivo e assim por diante. Então, a ideia é que a gente tenha no horizonte quais são os objetivos formativos que eu quero, o que eu quero com a educação. E, a partir daí, submeter aquele conjunto de atividades e aqueles recursos didáticos, né, para que eu possa alcançar aqueles objetivos formativos que devem nortear a minha ação enquanto educador. Bom, obviamente que somente aspectos técnicos na educação não vão conseguir contemplar esses elementos, ainda que o aspecto técnico seja necessário, mas ele não é suficiente, né, porque a ideia é que o centro de atividade didática transite entre o professor, quando ele desenvolve uma aula expositiva, quando ele orienta, quando ele media uma interação, e os alunos, que vão desenvolver estudos dirigidos, vão fazer leituras de texto, vão fazer pesquisas, vão trazer essas informações para debater em sala de aula. E, como eu disse, tudo isso sempre subordinado ao objetivo formativo. Então, quem deve dar o norte da atividade docente é o objetivo formativo. O que você pretende com a sua aula, o que você quer desenvolver. Então, aquelas 656 teses e dissertações que foram levantadas, do ponto de vista didático-metodológico, o que a gente observa é que elas fazem uso de vários recursos que estão listados aí. As aulas expositivas continuam sendo aplicadas, materiais e sistematização de atividades, né, sequências didáticas, o uso da experimentação, utilização de textos, os recursos tecnológicos digitais, atividades em espaços extra-classe, atividades de campo, a contextualização e a problematização. Esse é o cerne da questão, né? O conhecimento vinculado a um certo contexto, é um certo problema que precisa ser enfrentado e precisa ser minimizado ou resolvido. As atividades interdisciplinares e transdisciplinares, porque a visão é mais integrada do conhecimento. As atividades investigativas também têm um peso grande, porque os alunos sempre vão buscar informações fora do horário de sala de aula. As atividades argumentativas também são muito relevantes, porque, como eu disse, o espaço de sala de aula é um espaço de debate, de interlocução, de interação do professor com os estudantes, e outros aspectos que, às vezes, vão nortear essas pesquisas, mais voltado no campo do currículo, análise de documentos, estudos de status da arte. Então, no âmbito da educação, o trabalho do professor ele é muito modificado. Mas isso também tem reflexo muito grande para a atividade dos estudantes. Então, a postura do estudante muda completamente dentro do ambiente da educação CTS. Eles atuam de maneira muito mais ativa, eles são corresponsáveis aí pela construção dos seus conhecimentos, seja no âmbito cognitivo ou no âmbito socioemocional. Eles vão participar intensamente de debates e seminários, vão dialogar, vão formular perguntas e vão estimular o seu interesse por aquele conhecimento. Eles vão desenvolver a capacidade de pensar e refletir criticamente, a capacidade de argumentação com base em conhecimentos que eles vão desenvolver, vão formular questões, vão buscar respostas. Eles vão trabalhar com autonomia de pensamento e de ação, vão ter liberdade para poder desenvolver as suas atividades com competência, né, dentro das disciplinas.
vão fazer muita atividade de pesquisa, levantar dados em fontes seguras e confiáveis. Eles vão conseguir identificar impactos da ciência e da tecnologia para a sua vida e para a comunidade, para o mundo como um todo. Então, essas relações entre a tríade C, T e S vão ser esclarecidas dentro dessas abordagens, o aluno vai compreender, e ele vai atuar com protagonismo. Diante do quê? Do seu projeto de vida. Qual é o seu propósito? Qual é a missão de cada pessoa dentro da sociedade? E ele vai buscar o quê? Tudo que a gente almeja dentro da educação CTS é que a gente transforme a sociedade para que todos tenham qualidade de vida e possam se realizar. No âmbito aí do projeto de vida, alguns autores e alguns textos vão enfatizar justamente isso. É um planejamento que você faz para se conhecer melhor, para saber quais são seus potenciais, seus interesses e paixões, e quais são as estratégias e metas que você vai traçar para alcançar esses objetivos e se realizar. Então, é um caminho que a pessoa traça para reconhecer seus interesses, seus limites, seus sonhos, seus potenciais, e ela faz um planejamento, né? Seguindo, naturalmente, a orientação de pessoas mais experientes, que podem ajudar nesse caminho. O professor tem um papel importante, inclusive as escolas trabalham hoje com essas trilhas de aprendizagem, né, que podem enfatizar esses projetos de vida, para que elas tenham metas e estratégias para alcançar aquilo que elas almejam para o seu futuro. Bom, há um trabalho do Glenn Aikenhead, né, que propõe 8 categorias de educação em relação à educação CTS. Então, partindo do 1, onde a gente tem um ensino bastante tradicional, e de vez em quando menciona alguma coisa, até aqueles conteúdos puramente de CTS, que são ministrados em uma disciplina, às vezes uma disciplina específica para tratar da educação CTS, como eu falei que existe dentro do nosso programa de mestrado e doutorado. Mas como a gente tem uma ementa, um conteúdo para ser trabalhado, o ideal é que a gente avance até os níveis 4, níveis 5, tentando organizar esse conhecimento de modo a acoplar com questões, né, multidisciplinares, com problemas reais, né? Então, que a gente faça uma contextualização desses conteúdos e a gente faz uma mescla, tentando alcançar aqueles objetivos, trabalhando nessa interface entre com as metodologias e focando nos objetivos formativos. Bom, em linhas gerais, esse é um apanhado bastante rápido aí da educação CTS, do que ela busca, o que ela valoriza. Então, eu enxergo um caminho muito longo, um caminho bem extenso ainda para a gente percorrer, para que a gente possa aperfeiçoar a educação, se nós olharmos para aquilo que os documentos oficiais estão apontando, para aquilo que os documentos mostram que são aspectos relevantes da gente desenvolver dentro da sala de aula, dentro das escolas, né? E trabalhando com esses autores, com essa perspectiva da educação, né? Compreendendo qual é o papel da educação, qual é o papel do ensino de ciências, né? Qual é o papel do professor, como ele deve desempenhar a sua atividade dentro dos ambientes escolares. Eu tenho aí uma lista extensa de referências, né? Tem bastante material, muito material, né? Bastante material. Eu deixei uma parte só aqui listada, né? Nós temos centenas de trabalhos, né? Então, em linhas gerais é isso. E eu fico aberto aí para as questões, para as perguntas, para a gente poder interagir e a gente poder trocar algumas ideias aí. Obrigado, Mauro. Alguma pergunta, gente? Eu gostaria de saber a visão dele sobre o ensino de ciências, se ele vem a guardar que você vem mudando, se ele ainda está estagnado de décadas passadas, ou se ele recebeu alguma evolução muito grande, assim, no ensino, tanto na escola quanto na universidade. Ô, Mauro, não sei se você ouviu, vou repetir aqui. O aluno está perguntando se você percebeu que houve uma mudança significativa ao longo das últimas décadas no ensino de ciências,
tanto, né, no ensino básico, fundamental, como nas universidades. Você viu essa evolução ao longo das últimas décadas? Então, nós temos, ao longo das décadas, a evolução desses documentos com essas orientações que são dadas para que a educação contemple esses elementos, além do que nós estamos acostumados. Mas, em linhas gerais, considerando o grosso do espaço educacional, essas vertentes mais modernas da educação, elas vão adentrando muito gradativamente nos ambientes escolares. Então, essa transformação da educação, ela é um processo muito longo. E a gente não vê ainda uma massa crítica de educação voltada para esses objetivos que eu alinhei aqui. A gente ainda tem um predomínio muito grande de uma educação tradicional. E essa educação tradicional, ela persiste e ela vai depender muito, essa mudança vai depender muito de como os professores são formados, de como essas ideias alternativas conseguem modificar o pensamento dos professores para que ele possa disseminar isso dentro da sala de aula. Então, como eu mostrei os dados ali, né, aqueles professores que desenvolvem um trabalho de pesquisa, um mestrado, um doutorado alinhado com essas vertentes, nós temos centenas de trabalhos alinhados com essa perspectiva, eles estão tentando realmente modificar o panorama da educação. Mas ainda são iniciativas dentro do universo da educação como um todo, de pequena monta. A gente não tem algo de massa ainda. É preciso que essas ideias sejam disseminadas. É preciso que os cursos de licenciatura coloquem em discussão a existência de outras vertentes educacionais, que o professor pode atuar de uma maneira diferente, de que ele pode almejar outros objetivos formativos. Então, para romper com essa inércia, para romper com esse processo que nós vivenciamos, é preciso um trabalho de formação junto aos professores, que é quem vai ser responsável por levar para a sala de aula. Então, enquanto não houver uma formação em massa desses professores alinhados a uma outra perspectiva educacional, o panorama da educação vai continuar preso à educação tradicional, ao ensino tradicional. Então, é preciso um movimento que avance gradativamente, como vocês estão tendo a oportunidade de ouvir agora, que é possível trabalhar de uma maneira diferente, buscar outros objetivos, que é possível desenvolver a atividade docente de uma outra maneira, transformar o espaço de sala de aula em um outro tipo de ambiente, com o estudante se envolvendo de uma maneira muito diferente com essas atividades, se relacionando com o conhecimento de uma outra forma. Mas é preciso andar, né? É preciso avançar dentro desse processo. Certo, obrigado, Mauro. Mais alguma pergunta, gente? Diga. Será que ele me ouve? Se você quiser chegar aqui pertinho também. Oi, professor. Olá. Obrigada pela palestra. Meu nome é Ana Maia. Eu trabalho também no mestrado profissional de ensino e física, né? Eu queria, nessa perspectiva que o aluno perguntou se você respondeu, certamente a gente precisa de um processo de formação que multiplique, mas aí eu queria saber qual é o seu sentimento em relação a essas coisas em dois sentidos. Primeiro, dar oportunidade, os problemas e queixas, a gente está numa mudança, numa certa ruptura curricular provocada pelas mudanças, que pode ser uma janela. E como é que a gente, na universidade, como é que você enxerga a gente na universidade, nesse processo formador, quanto é que a gente avançou nos convencimentos e nas formações dos formadores, ou seja, nos espaços das universidades. Há, de forma disseminada, capacidade de formação de professores nessa nova direção, e o que é que a gente pode fazer para multiplicar também os formadores dos professores? Essas são questões relevantes aí, eu vou tentar responder. Bom, nós temos um panorama, obviamente,
a educação vai se transformando ao longo do tempo, mas, como eu falei, é um processo muito lento. É um processo muito lento porque ele demanda material humano, recursos humanos. Então, nós temos que ter esses multiplicadores. Então, qual é o papel que as universidades têm a desempenhar? Você trabalha aí, você disse, no mestrado profissional. E imagino eu, talvez esse mestrado profissional deva receber os professores aí, né? É um mestrado profissional na área de ensino, de educação. Então, você tem a oportunidade de trabalhar com esses professores de modo que eles consigam levar para a sala de aula essas outras concepções da educação, consigam avançar, modificar a forma do professor trabalhar, porque você tem a oportunidade de lidar com eles dentro de um processo de pós-graduação. Mas o alcance desse processo, ele é pequeno ainda. Por quê? Quantos alunos vocês têm vinculados ao programa de mestrado profissional? Quantos alunos nós temos aqui vinculados ao nosso programa? É uma quantidade pequena de professores. Dentro do universo que nós temos de professores atuando na educação básica, são dezenas de milhares de professores, quantos que vão bater a porta de um programa de mestrado e doutorado em ensino e vão ter a oportunidade de refletir e perceber que há outros caminhos para se desenvolver a docência? Então, essa é uma vertente que a gente tem que insistir, porque, embora poucos, eles vão conseguir adentrar nos espaços de sala de aula. Mas eu acredito que o espaço, numericamente falando, mais relevante sejam as licenciaturas. Porque o universo que nós alcançamos de professores formados, né, para trabalhar nas salas de aula, aí ele se multiplica. A quantidade de alunos vinculados às licenciaturas é muito maior do que a quantidade de alunos nos programas de mestrado e doutorado. Então, a gente tem que somar esforços do mestrado e doutorado na pós-graduação, as licenciaturas. Então, as pessoas responsáveis pelos cursos, os coordenadores de cursos de licenciatura, qual a preocupação desses coordenadores em alinhar a formação dos professores a esses documentos que vão nortear o currículo, vão dar alguma orientação no sentido de que o currículo deva contemplar esses aspectos formativos? Onde estão os coordenadores de curso trabalhando para alinhar a formação dos professores? Como que esses elementos desses documentos, dessas vertentes mais avançadas da educação, a educação CTS, a educação matemática crítica, como é que isso aí está sendo implementado dentro das propostas dos currículos de licenciatura? Porque se nós não fizermos isso, a gente não vai quebrar esse elo e nós vamos continuar replicando um modelo de educação que já vem de séculos passados e que, na minha opinião, ele não atende, ele não contempla as nossas necessidades para a sociedade contemporânea. Então, o trabalho da licenciatura é fundamental. Então, é preciso pegar os coordenadores, juntar com os professores, e aí que começam os problemas, porque esses professores, tanto da educação básica quanto no nível superior, não foram formados nessa perspectiva de uma outra educação. Eles não enxergam uma outra educação. A maioria deles foi formada e atua dentro do ensino tradicional. Então, você tem que reformatar a concepção da educação desses professores para que eles trabalhem nessa perspectiva. Tem que convencer os nossos colegas, nossos pares, mostrar a importância disso, né, para que a gente consiga trabalhar nessa perspectiva. Então, esse é um trabalho de convencimento que a gente tem que fazer com os nossos pares e dentro do ambiente da universidade onde a gente atua, seja na licenciatura, seja na pós-graduação. Então, a gente tem que ir ganhando espaço, né, para que essas ideias vão oxigenando o campo da educação. Eu no campo da pesquisa, eu não vejo muita dificuldade com meus alunos no sentido da justificativa.
se é certo ou errado fazer isso, porque eu não tenho a menor dúvida de que o caminho de uma educação CTS, de uma educação matemática crítica, se alinha aos preceitos da documentação. É só pegar os documentos. Peguem, não só esses documentos norteadores, peguem projetos pedagógicos de curso. Pega o projeto pedagógico, político-pedagógico da instituição. Vocês aí na Universidade Federal, né, de Sergipe, devem ter um documento norteador. Um PPI, né, um projeto pedagógico. O que esse projeto está dizendo? O que vocês querem formar? Independente da área, do curso. Se é engenheiro, médico, advogado, que perfil de profissional vocês querem formar? O que vocês querem devolver para a sociedade? É só pegar e alinhar com esses documentos. Peguem o projeto pedagógico do curso. Ah, que curso? A licenciatura, a engenharia, o técnico em construção de estrada. Qualquer curso. Pega o projeto pedagógico. Qual é o perfil que eles querem formar? Vocês vão ter elementos ali que vão dizer: não vou formar esse perfil dentro de uma educação meramente tradicional. É impossível. É impossível, não tem como. Não é convergente a atividade docente dentro desses cursos, qualquer um desses cursos. Pode pegar qualquer um. E o projeto pedagógico do curso, que ele quer um certo perfil. Eu tenho certeza absoluta. Nunca vai estar escrito, é um autômato, alguém que não pensa, não reflete sobre o problema. Não vai estar escrito essas bobagens. Você quer alguém criativo, alguém com autonomia, que pensa criticamente, que é responsável. Então é fácil trabalhar na perspectiva da educação CTS, educação matemática crítica e outras vertentes avançadas. Porque é o que o documento está colocando. O problema é que os professores não fazem isso. Os professores, eles têm, por conta da sua formação, que eu disse, aquela preocupação em cumprir a ementa. A ementa listou um conjunto de conteúdos para cumprir. A ementa não tem nada a ver com esses objetivos formativos que estão lá no PPC, que estão lá no PPI da instituição. Ela é meramente uma lista de conteúdos. A questão é como é que eu abordo esse conteúdo. Não é para pagar o conteúdo. É como eu abordo o conteúdo de modo a buscar aqueles objetivos formativos, que estão onde? Nas diretrizes curriculares, na BNCC, no projeto pedagógico do aluno da licenciatura, da formação de professores. Como é que eu faço isso? Essa que é a questão. Como que eu vou desenvolver a docência, né, a atividade docente, tendo como foco, como eu falei nos slides, o objetivo formativo. Então, eu não posso olhar só para a ementa. Eu tenho que olhar para a ementa junto com os outros documentos. Esse é o conteúdo? É o que eu faço com meus alunos quando eu vou orientar os trabalhos de pesquisa. Qual é a série qual é o ano que você... é o segundo ano. O que aborda lá? Termodinâmica, eletricidade. Beleza, é esse conteúdo que nós vamos abordar. Mas o objetivo formativo é aquele. Com esse conteúdo, eu quero chegar nesse objetivo formativo. De cidadania, de ética, de responsabilidade social e ambiental. Então, qual é a ponte que eu faço? Como é que eu atravesso essa ponte entre essa lista de conteúdos e essa formação? Essa que nós temos que discutir, né? Por meio de várias competências docentes, por meio de várias estratégias e recursos docentes que vão favorecer com que eu alcance aqueles objetivos. Então, é preciso um trabalho de convencimento e de formação de professores muito amplo. Espero ter respondido a sua questão. Sim, valeu, Mauro. Mais alguma pergunta, Raimundo? Sou Mauro, bom dia. Bom dia. Gostei muito da sua palestra. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só saber a sua opinião a respeito de 2 pontos. Veja, a gente está nesse mundo da educação tradicional, como o senhor falou, e a gente, de alguma forma, resiste, por motivos diversos, a mudar isso. Eu acredito no que o senhor falou, a importância de humanizar, da prática, desenvolvimento de senso crítico, a colocação do aluno nesse processo. E eu me deparo com a seguinte situação. Quando eu era criança, e já na adolescência, minhas aulas começavam em março,
e terminavam no final de novembro, dezembro. Hoje os alunos estão começando com aula em janeiro, terminam em dezembro e tem aulas aos sábados. E o conteúdo não é atacado tal como é dito para ser. E menos ainda espaço para coisas que, quando era criança, eram desenvolvidas. Arte, música, dança, teatro. E eu acho que essas são disciplinas que entram de humanização, etc. Então, eu queria saber sua opinião a respeito de duas coisas. Até que ponto a gente tem um empecilho prático de executar essas atividades pensando nessa linguagem, fugindo mais do tradicional, uma vez que a gente se depara com um sistema educacional que exige, no final, selecionar um aluno com base, hoje no Enem, antigamente no vestibular. Como é que isso, de alguma forma, é um entrave para que aconteça, já que as coisas não estão cabendo no tempo que as escolas estão explorando? E a segunda pergunta é, como é que o senhor vê esse novo ensino médio, nesse novo panorama, da gente ter necessidade de mudar, de alguma forma, a educação? O ensino médio novo, na sua opinião, ele vai permitir isso? Qual é a sua opinião sobre essas duas coisas? O entrave, uma vez que as coisas têm que ser dadas pensando no resultado final. Ensino médio. Eu fiquei sabendo na semana passada, que uma certa escola aqui em Aracaju, o assunto do ensino médio é concluído no segundo ano. O terceiro ano é só de revisão para o Enem. Eu queria saber que mágica é essa que o pessoal está fazendo. E se o senhor concorda, enfim. Então, esses elementos que eu discuti ao longo da minha apresentação, eles são voltados para esse novo ensino. É uma outra maneira de ver a educação avançando. Qual que é a perspectiva? Nós temos muitos problemas dentro da sociedade e nós entendemos que nós precisamos mudar. A humanidade segue um caminho e ela não necessariamente traz só bons resultados, ela pode trazer problemas. A gente está observando uma série de problemas. Alguns problemas são muito sérios. E, em grande parte, esses problemas podem ser minimizados pelas contribuições do sistema educacional. Como eu falei, o professor tem uma posição privilegiada dentro da escola. E a educação, ela é um sistema que tem altíssima capilaridade. Arredondando, todo mundo passa ou deveria passar pelo processo educacional. Provavelmente nós temos leis aí que até obrigam os pais de colocar as crianças na escola, não pode ficar fora da escola. Então, é obrigação. Então, a educação, ela tem uma capilaridade, ela pega toda a população. Claro, regiões muito carentes do mundo, sem infraestrutura, zonas rurais, bom, tem essa dificuldade, mas numa realidade razoavelmente bem resolvida como a nossa, tem escola em tudo quanto é esquina. Todo mundo passa pelo processo educacional. A questão é que nós precisamos reestruturar o sistema educacional. Então, como você colocou, a questão do conteúdo, visando exclusivamente a realização de uma prova. Essa é uma parte do sistema que tem que ser modificada. É isso que eu falei. Quando a gente enfatiza demais o aspecto cognitivo, decorar conteúdo, memorizar fórmulas, algoritmos matemáticos, excesso de formalismo, a gente vem de uma cultura que valoriza esse aspecto. É isso que eu falei. A gente vem num elo dentro de uma engrenagem que sempre valorizou isso. O que nós estamos tendo oportunidade agora é, peraí, tudo bem, isso foi feito ao longo de séculos, mas estamos vendo que nós não estamos resolvendo os problemas da sociedade. Se tivermos uma outra educação, será que a gente não consegue ter um outro horizonte para a humanidade? Se eu trabalhar numa outra perspectiva, que não seja só essa do conteúdo específico, o conteúdo pelo conteúdo, não é para riscar o conteúdo da escola, é o conteúdo pelo conteúdo. Será que eu não consigo avançar de alguma maneira? Claro que os sistemas avaliativos, eles vão ter que ser modificados. Como as empresas fazem, por exemplo. Uma empresa vai fazer uma triagem, né? Um setor de RH vai identificar
alguma contratação, muitas vezes eles não estão interessados somente na capacidade cognitiva daquele indivíduo. Mas quais são os aspectos socioemocionais? Como ele se reage, como ele se relaciona num grupo? Ele é capaz de trabalhar coletivamente? Como ele integra um ambiente de trabalho? Que tipo de criatividade ele tem? Né? Como que ele se manifesta oralmente? Como é que ele articula? Então, você já tem um processo que não é só o conhecimento específico que vai. São outras competências, outras habilidades socioemocionais. Então, quando a gente olha para o sistema educacional, a gente tem que ver que vários elementos precisam ser modificados. E ver as falhas desse sistema. O sistema de avaliação, de uma prova, é um absurdo. A pessoa passa anos e anos da sua vida acumulando, decorando conhecimento para passar numa prova. Isso não vai medir uma série de competências, de valores que a pessoa tem, além da memória e de um certo traquejo em usar certos algoritmos matemáticos ali, nas disciplinas que têm formalismo, porque as questões são muito formais. Só que não necessariamente você identificou se esse sujeito tem uma preocupação social, ambiental, uma responsabilidade, se desenvolveu valores, questões éticas. Então, os nossos sistemas de avaliação são muito, muito falhos. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de aperfeiçoar todo o processo educacional. É um leque de elementos, né? É uma construção. Você não pode arrumar só uma parte, né? Você tem que arrumar toda a construção. E por isso que eu falei, é um longo caminho para a gente percorrer, para que a gente possa, a médio e longo prazo, vislumbrar a possibilidade de ter uma outra educação. Você tem que acompanhar o sujeito ao longo da carreira estudantil dele, ver o que ele se desenvolveu em termos cognitivos, socioemocionais, e tudo aquilo vai resultar. Então, a avaliação é como um processo. O desenvolvimento do ser humano é um processo que leva décadas. E nós estamos sempre num percurso de amadurecimento. Então, como é que eu posso sintetizar tudo numa prova feita em 4 horas? Isso é o cúmulo do absurdo. Né? Então, esse é o tipo de elemento dentro do sistema educacional que precisa ser modificado. E quando isso vai ser modificado, aquela nossa percepção de acumular conhecimento, decorar um monte de conteúdo, isso vai dando margem, vai dando espaço para outro tipo de formação, para que a gente possa desenvolver outros elementos dentro do processo educacional. Então, aquelas listas extensas de conteúdo vão tendo uma significância menor. Eu sou capaz de desafiar qualquer um. Eu duvido que as pessoas mantenham nas suas memórias todo aquele conhecimento. Eu duvido. Mesmo que você fale com pessoas com altíssimo nível de formação, pode falar qualquer um. Pode pegar um diretor de hospital, pode pegar o reitor da universidade, pode pegar um CEO de uma empresa, pode pegar quem você... Eu duvido. Eu sou capaz de enfrentar a pessoa não tem aquele conhecimento sistematizado que foi dado na escola. Ele não carrega aquilo para a vida dele. Não tem, é impossível. É impossível. A nossa memória não consegue manter tudo ao alcance daquilo que a gente estudou. Eu diria que 90% ou mais daquele conhecimento que a gente tem na escola, ele acaba se perdendo. Mesmo dentro da nossa área. Mesmo pessoas que trabalham. Pega um físico, né? Ele vai entender da sub-área dele, mas ele não vai se lembrar dos elementos da outra área. Vê lá se eu vou carregar todo o conhecimento, né, de física nuclear, com matéria condensada. Impossível. Ninguém dá conta. As pessoas se especializam, trabalham num certo conhecimento. Então, a bagagem que a gente tem de conhecimento num certo momento, ela não é carregada para o resto da vida. Na educação básica, isso também é verdade. Podem pegar questões básicas de qualquer área de conhecimento. Você não vai se lembrar daquilo. Quem aqui lembra de fazer corretamente um cálculo estequiométrico de uma reação química? Duvido que lembre. Se der uma frase em língua portuguesa, aquilo lá é uma oração subordinada sindética explicativa? Não lembro.
Sou capaz de escrever corretamente, mas se aquilo é isso, eu não vou lembrar daquele conhecimento. Então, a gente vai passando por... E se aquele conhecimento não vai ser usado no dia a dia, por que ter tantas listas tão extensas de conteúdo? É isso que eu tenho que ver. Como é que a gente equilibra o conteúdo e o objetivo formativo? Como é que a gente desenvolve aspectos da dimensão cognitiva com as dimensões socioemocionais e outros conhecimentos que a gente deveria valorizar dentro da escola? Então, a gente tem que avançar gradativamente para discutir isso e fazer com que as políticas públicas vão se modificando com o tempo e vão contemplando esses elementos que a gente acredita que sejam importantes. Né? O conteúdo é importante, mas a ética é importante, a responsabilidade social e ambiental é importante, a empatia é importante, a preocupação com o outro, o autoconhecimento. E eu tenho que caber tudo aquilo dentro daquele processo de alguns anos de formação. Então, eu tenho que repensar toda a estrutura da educação para que ela realmente esteja voltada à formação de um determinado indivíduo. Porque, senão, nós não vamos transformar as pessoas e, consequentemente, não vamos transformar a sociedade naquilo que a gente imagina que seja mais adequado para todo mundo viver com qualidade. Bom, mais alguma pergunta, gente? Professor Mauro, muito obrigado pela sua participação. Vamos agradecer mais uma vez. Valeu, hein? Agradeço Obrigado. a oportunidade. Então, espero ter contribuído com essas discussões, para que a gente possa refletir sobre outros caminhos alternativos que existem para a educação, né? Outras vertentes de educação, como que o curso de licenciatura está dando a oportunidade de vocês discutirem, né, uma certa vertente da educação, pensar de maneira, né, o rumo da educação, e como professores vocês podem atuar diferente dentro de sala de aula. Então, se eu puder contribuir, foi um prazer estar com vocês aqui. Então, sempre que houver necessidade, podem me contatar e a gente dá continuidade nessas discussões. Tá certo. Muito obrigado. Foi ótimo, com certeza, professor. Até a próxima, então. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos aí. Bom dia para todos.